Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de fechamento semanal aqui no meu canal Bruno Crypto BR. Hoje vamos mapear o que a gente pode esperar do Bitcoin depois dessa semana de alta, quase 7% de valorização para o BTC, mas já tem 2 dias que eu venho alertando que o preço do BTC pode iniciar uma correção antes de continuar subindo, antes de romper essa região de resistência dos 64.900 dólares, 65 mil dólares. Então quer dizer, será que o preço vai corrigir nesse início de semana? O que a gente pode esperar para essa semana que está só começando? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e compartilhe essa análise nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Antes de eu entrar no cenário técnico, vou passar aqui com vocês o cenário macroeconômico, mapeando os indicadores que podem trazer volatilidade para o mercado cripto. Vale ressaltar que lá no meu grupo gratuito do Telegram, Panorama Bruno Cripto, eu vou, toda vez que o indicador relevante for divulgado, eu vou compartilhar minha visão com vocês em análise de texto, porque é muito mais rápido, não preciso gravar vídeo e subir, você pode ser atualizado com um contexto muito mais rápido. Então eu falo sobre o indicador e o que a gente pode esperar do Bitcoin depois disso. Para você receber esse panorama, entre para o meu grupo do Telegram, Panorama Bruno Cripto, o link vai estar aqui nos comentários. Então pessoal, olha só, estou aqui com o calendário econômico, segunda-feira, dia 23, temos logo de cara um discurso de um dos membros, um dos dirigentes do Fed, que é o Bouchik, tá? A gente pode ver um pouquinho de volatilidade se ele disser algo extremo, mas acredito que bem tranquilo. Daí às 10h45 da manhã vai ser o dado mais relevante da semana, não, do dia, que é o PMI industrial. Se vier com contexto extremo também pode trazer volatilidade. Terça-feira, essa é uma semana, vocês vão ver que ela é mais marcada por discurso, só na reta final da semana que tem dados mais relevantes, tá? Então mais um discurso aqui do Bowman às 10 horas da manhã. Daí nós temos na quarta-feira, galera, núcleo de bens duráveis, núcleo de preços do PCE, muito relevante, tá? Vamos acompanhar isso daqui de perto, porque isso aqui é um dado relacionado à inflação nos preços, tá? Daí, como toda quinta-feira, pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego, só que também essa quinta-feira nós vamos ter um discurso do Powell, do presidente do Fed, tá? Do Jeremy Powell. Então, 10h20 da manhã, importantíssimo aí esse discurso do Jeremy Powell, tá? Fiquem muito atentos. Daí, para fechar a semana, mais dados relacionados à inflação de preços, que vai sair ali às 9h30 da manhã na sexta. E também na sexta-feira sai a expectativa de inflação da Universidade de Michigan e a confiança do consumidor também, às 11 horas da manhã. E, então, quer dizer, esses dados aqui na minha visão são mais relevantes depois do discurso do Jeremy Powell que acontece na quinta-feira. Então, quinta e sexta, galera, fiquem ligados, tá? Núcleo de preços, discurso do Powell e também expectativa de inflação é o que pode trazer volatilidade, tá? Então olha só, vamos aqui para o gráfico semanal do Bitcoin. Hoje nós vamos começar uma análise aqui do zero, para que vocês acompanhem esse meu viés, tá? E não sejam pegos de surpresa aí pelo mercado, tá? Então o Bitcoin 2 semanas seguidas de alta, uma alta de 7%, essa semana por enquanto uma alta de 5% e 60% aproximadamente. O que deixa muito positivo é o fato dele ter consolidado um fundo por aqui, depois ali do corte da taxa de juros no dia 18, o Bitcoin começou a subir disparadamente, né? Sem retrair, só subindo mesmo, continuando o movimento de alta, trazendo um contexto bem positivo. Então quer dizer, apoio mais importante para o BTC e que eu acredito que não tende a ser testado aí tão cedo, né? É esse nível dos 54.700 dólares, essa linha branca no gráfico. Agora, como a gente já viu ali no gráfico diário, o Bitcoin na verdade enfrenta uma zona de resistência que tem confluência com essa linha de tendência de baixa que estou destacando aqui para vocês com uma linha vermelha no gráfico. Além dessa região, outro nível que é resistência importante é a máxima dessas 2 semanas aqui, ó. A semana do dia 19 de agosto e a semana do dia 26 de agosto, que foi o último topo relevante antes do Bitcoin dar mais uma puxada lá embaixo, perto dos 54 mil dólares. Então quer dizer, aqui foi o ponto de partida para um contexto de queda mais acentuada.
Então essa é uma barreira importante que o Bitcoin precisa romper. Eu não visualizo um movimento de alta para o Bitcoin mais acentuado, né? Enquanto ele não romper 64.300 dólares. Então para você que está em dúvida se nós vamos ter uma semana de alta, uma semana de correção, a gente já tem uma sinalização. Não vamos ver uma semana de alta enquanto o Bitcoin não romper 64.300, 64.400 dólares aproximadamente. Caso ele consiga romper, a gente já tem alvos imediatos aqui para o BTC. Primeiro, muito perto dos 70 mil dólares, que é essa faixa dos 68.300 dólares. Posteriormente, os 70, e aí partiu máxima histórica, galera. Então, vamos considerar que o rompimento dos 64.400 dólares é o catalisador para o Bitcoin ir na sua máxima, podendo até renovar. Só que antes disso, eu vejo a possibilidade, conforme eu venho alertando desde a minha última análise, que foi na sexta-feira, eu venho alertando que o Bitcoin pode, na verdade, iniciar uma correção, uma retração de todo esse movimento, que seria natural, saudável aí também, e que daria oportunidade para você que não se posicionou, conseguir se posicionar, e para quem se posicionou apenas de forma parcial, conseguir comprar mais. Então, nesse domingo nós estamos vendo aqui uma puxada para o Bitcoin, e ele pode iniciar a semana agredindo esses níveis de suportes que eu vou deixar destacado aqui para vocês com linhas amarelas. São 3 níveis que eu julgo ser relevantes e que o preço do Bitcoin pode retestar logo nesse início de semana. O primeiro deles, 61.750 dólares. 60.600 e o nível dos 59.600. 59.600 pode ser a sua última oportunidade de comprar o Bitcoin abaixo dos 60k para pegar um possível alvo acima dos 70 mil. Observe que esse nível também é uma região importante pelo fato de ser uma região de linha de tendência. Vou traçar aqui para vocês uma LTA em verde no gráfico, sinalizando, né, um contexto de alta. Nós temos essa linha de tendência e foi próximo a essa linha de tendência que o Bitcoin formou essa estrutura ascendente em vigência. Olha só, um fundo, depois um outro fundo ascendente, um topo mais alto que o topo anterior, um fundo ascendente, e agora temos um topo mais alto do que o anterior. O que tende a acontecer ao retestar essas linhas destacadas em amarelo é o fato da gente ver uma formação de fundo por aqui ascendente. Então esse é o cenário positivo, com o Bitcoin mantendo uma estrutura saudável. Então eu visualizo um início de semana de correção, talvez ali até meados da semana, na direção desse suporte, mas apenas uma correção de curtíssimo prazo antes do Bitcoin romper. Porque, pessoal, é extremamente provável que daqui em diante a gente veja o início de um movimento mais forte para as criptomoedas. Então essa correção aqui é apenas um reteste nos níveis de suportes importantes antes da gente ver um rompimento importante para o BTC. Eu só vou desconsiderar a maior probabilidade do Bitcoin ir para sua máxima e acabar com esse cenário mais positivo agora, se ao corrigir aqui, ele não segurar nesses suportes e aí reverter essa tendência de alta. Aí nós temos um cenário pessimista, mas enquanto isso não acontecer, entendam que qualquer correção é uma correção de oportunidade, de retração antes da continuação do movimento. Agora vamos falar sobre Ethereum. Ethereum que atingiu um dos alvos que eu venho monitorando com vocês há semanas, alvo importante que nós tínhamos mapeado ao romper essa linha de tendência de baixa. Observe que o Bitcoin foi lá didaticamente e agora corrige, e agora deve também retestar os suportes destacados com as linhas amarelas no gráfico para fazer uma retração, um fundo ascendente, antes de continuar subindo até o próximo objetivo, que é os 2.800 dólares lá em cima, a linha vermelha no gráfico, que é a próxima resistência. Então, obviamente, a Ethereum tende a acompanhar, galera, a movimentação do Bitcoin, finalizar a semana com uma leve correção, talvez aí iniciar a semana retraindo nos suportes. E, para ficar muito mais didático para você, só esperem pela continuação do movimento se o Bitcoin romper 64.300 dólares. Enquanto isso não acontecer, entendam que nós vamos ver uma retração, que é natural, saudável e que tende a trazer a continuação do movimento. Perfeito? Então, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, e também te convido a ir lá no meu Instagram, lá eu tenho feito enquetes, venho entregando conteúdos também
diferentes do que eu trago aqui, mapeando as possibilidades não só no cenário técnico, mas também cenário macroeconômico. Perfeito? Então vejo vocês em um próximo vídeo. Um bom início de semana aí para todos.